Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando o Evangelho. Eu gravei 2 vídeos aqui no canal, meus irmãos, falando de como a pornografia quase me destruiu e como nós podemos vencer esse pecado, e o link vai aparecer aqui em cima. E eu gostaria de trazer uma nova mensagem que vá diretamente ao seu coração, e eu peço também ao Espírito Santo de Deus que ele leve sim ao seu coração essa mensagem, essa palavra de Deus. Meu irmão ou minha irmã, você tem caído novamente nesse pecado de pornografia? Veja o que eu falo, minha irmã também, porque existem muitas mulheres que estão aprisionadas e consomem pornografia, e as mulheres são as principais disseminadoras desse pecado que tem alastrado milhões de pessoas no mundo todo. Sim, são bilhões de pessoas. A pornografia é uma das maiores indústrias do mundo, e muitos cristãos estão caindo e caindo novamente nesse pecado, meus irmãos. Está escravizando a pessoa, e eu caí inúmeras vezes nesse pecado. Ele me aprisionou, me tornou um escravo, mesmo eu estando na igreja. E eu confesso para vocês que ao retornarmos a qualquer tipo de prática pecaminosa é porque não estamos satisfeitos com Deus. Se você está nesse pecado, meus irmãos, você não está satisfeito com Deus, com Cristo, com o seu evangelho, com o seu amor, com o seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Essa é a verdade nua e crua, e foi necessária conhecê-la para combater esse pecado na minha vida. Veja, meus irmãos, nós fomos criados por Deus e jamais poderemos nos satisfazermos a parte de qualquer coisa que não seja Ele mesmo. Agostinho, por exemplo, um teólogo lá do primeiro século, ele já dizia que tentou buscar prazer e satisfação fora de Deus, enquanto ele era viciado em sexo, e ele viu que a sua procura era em vão e somente Deus podia preenchê-lo. As pessoas procuram satisfação em sexo, em dinheiro, em poder, porque o ser humano ele precisa preencher a alma dele em algo que satisfaça ela. Essa é a grande mentira que Satanás quer que você acredite. E depois de tendo dito isso, meus irmãos, você precisa refletir. Você está satisfeito com Deus e por tudo que Ele é? E como nós podemos buscar essa satisfação? Jesus disse: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E quando Jesus ele disse essas palavras, muitas multidões o seguiam, mas porque eles estavam seguindo Jesus? Porque ele fazia milagres, alimentava as pessoas, e eram buscas erradas por quem Cristo é. E talvez, meus irmãos, esse seja o nosso fracasso também hoje em dia, pois muitos buscam Jesus não porque Ele é, mas pelo que Ele pode fazer. Essa é uma busca errada, e quando nós buscamos a Deus por motivos errados, nós nos frustramos. E o objetivo de Jesus nessa ilustração é nos mostrar que crer nele é mais do que um simples ato de o seguir e levantar a mão na igreja, mas é receber a Ele como verdadeiro sustento e vida, a verdadeira água e comida. E essa luta contra a pornografia é uma luta de estarmos satisfeitos em Deus. A nossa sede ela deve ser preenchida, meus irmãos, na verdadeira fonte que é Cristo. Então, quando nós caímos no pecado, nós estamos dizendo para Deus essas palavras, que o pecado ele traz mais satisfação, que a sua presença em nossas vidas não faz sentido nenhum. Aquele prazer momentâneo de um dinheiro fácil, mas ilegal, por exemplo, no trabalho, de um sexo fora do casamento, de uma rápida olhada na pornografia. E ao fazer isso, você está trocando o prazer aqui nesse mundo, meus irmãos, de estar com Deus também na eternidade, por um prazer momentâneo, passageiro. Moisés, meus irmãos, pela fé, ele abandonou os prazeres transitórios do pecado quando ele estava lá no Egito. Imagine aquele privilégio daquele homem, adotado, por exemplo, pela filha de Faraó, e ele obteve conhecimento entre eles, foi exaltado a uma alta posição. Mas Moisés, ao retornar aos Hebreus, ele disse para Deus lá no Monte Sinai: Senhor, mostra a sua glória. O que é um prazer transitório de pornografia comparado com a glória de Deus?
Deus, meus irmãos. Então, veja que o segredo de vencer a pornografia, qualquer pecado, não é somente nós nos privarmos com sites de bloqueio, cuidar dos nossos olhos, estarmos vigiando. Essas coisas, elas são importantes, mas o segredo, meus irmãos, está em buscar a alegria em Deus. John Piper, ele disse que quando nós estamos satisfeitos em Deus, mais glorificado Ele é em nós. Quando estamos impressionados com a revelação de Deus em Cristo Jesus, o seu amor derramado por nós lá no Calvário, o preço que Ele pagou no Calvário para nos libertar da eternidade do inferno. Então eu olho para a pornografia como algo insignificante comparado com a beleza de Cristo Jesus. E nós podemos dizer como Davi: como suspira corças pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. E essa é uma ilustração poderosa do profundo desejo de Davi pela presença de Deus. Meus irmãos, Davi, ele também caiu nesse pecado de lascívia quando ele adulterou com Batseba. Mas ele buscou o perdão em Deus. A queda de Davi foi um descuido com seus olhos, mas acima de tudo ele não estava satisfeito naquele momento com Deus, e aquele pecado cegou ele. Mas lemos em seus salmos que ele se arrependeu, e Davi ansiava, suspirava por Deus. A alma dele tinha sede por Deus, da sua comunhão, e ele buscava ansiosamente a Deus. E Davi chegou a dizer também no Salmo 63 que ele estava como uma terra árida, sem água, e ele precisava da água verdadeira de Deus para preencher a sua alma. O nosso coração, meus irmãos, ele deve ansiar por Deus dessa mesma maneira. Conheça Cristo, que ele fez por você lá na cruz do Calvário, e todas as promessas de Deus que ele fez para nós por toda a eternidade, que você verá como é insignificante o pecado quando nós cedemos a ele. O banquete da alma, meus irmãos, está na verdadeira água, que é Jesus Cristo. Porque na presença de Deus, meus irmãos, há plenitude de alegria, e na destra de Deus há delícias perpetuamente. E quando nós recusamos a oferta de redenção em Cristo, as inúmeras promessas de Deus, isso mostra o que está no nosso coração, meus irmãos. Não estamos satisfeitos com Deus. Aliás, como C.S. Lewis, ele disse em seu livro que nós nos contentamos com muito pouco. Somos criaturas correndo atrás de álcool, sexo, ambições, guerras, enquanto Deus está nos oferecendo um grande banquete de alegria indizível na sua comunhão e presença. Então, meus irmãos, eu percebi que o problema da pornografia está ligado ao meu coração e à minha satisfação com Deus. Israel, semelhantemente, ele cometeu esse pecado, meus irmãos, quando o profeta Jeremias escreveu essas palavras: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Jeremias no capítulo 2, no versículo 13. E eles abandonaram Deus e esqueceram que o único que pode providenciar a verdadeira água viva é Deus. O reboco das cisternas rotas, meus irmãos, se deteriorava, e elas deixavam a água vazar. Da mesma maneira, essa água vaza e ela não pode suprir totalmente as necessidades do povo. E quando nós tomamos a verdadeira água, que é Cristo, jamais nós teremos sede novamente, pois essa água é a única que pode saciar nossa alma e refrescar o nosso espírito. E sempre, meus irmãos, que nós retornarmos às práticas pecaminosas, estamos jogando na cara de Deus de tudo que Ele fez por nós em Cristo Jesus, não é suficiente para satisfazer a nossa alma, e essa é uma grande ofensa contra Deus. Então o segredo, meus irmãos, para nós vencermos a pornografia não é somente nós abandonarmos o pecado, estarmos vigiando, mas nós estarmos satisfeitos em Deus por tudo que Ele é em Cristo Jesus. E esse foi mais um vídeo aqui no canal, meus irmãos. Se você gostou desse pequeno devocional, deixe o seu like. E se você também está lutando contra esse pecado, eu estarei deixando 2 links, vai aparecer aqui em cima nos cards ou também nos comentários, para você estar assistindo, caso você não tenha assistido, na luta contra esse pecado, meus irmãos. E que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.